Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. O vídeo de hoje é um pouco de uma reflexão que eu tive e mais uma dica para os escritores que estão começando agora ou para quem quer se tornar um escritor. Vocês viram, se vocês estão acompanhando, que o TikTok lançou um curso literário junto com três grandes editoras, que é a Record, a HarperCollins e a Out, para premiarem três escritores nos gêneros de fantasia, que seria na editora Record, suspense na HarperCollins e romance na Out. Então, tem algumas regrinhas lá, enfim, né? Como, por exemplo, o seu texto tem que ter de 30.000 a 100.000 palavras só, não pode passar e nem ter menos. E tem que ser uma obra que você não ganhou ali, não teve nenhum retorno financeiro. Então, por exemplo, você pode já ter publicado, por exemplo, no Wattpad, porque você não tem retorno financeiro lá, pode ter publicado em blogs, esse tipo de coisa, mas não pode ter, por exemplo, ter publicado pela Amazon ou ter participado do seu livro com assim de algum outro concurso que você ganhou algum dinheiro, enfim. E isso me fez refletir um pouco, porque quando eu li, né, esse edital do concurso, eu fiquei bem animada, porque é uma grande oportunidade, é um concurso assim com muita visibilidade. E eu achei bem interessante, porque, por exemplo, se você é escritor de romance, você tá ali mais direcionado exatamente, você vai competir com outras pessoas que só escrevem romance também. Então, querendo ou não, tem uma chance ali, né, de ganhar um maior, porque, por exemplo, eu escrevo fantasia nesses outros concursos, né? Se eu fosse querer participar, eu teria que concorrer com as pessoas que escrevem romance. E o número de pessoas que escrevem romance é muito maior que o escreve de fantasia. Então, nisso eu acho interessante, porque você vai estar ali disputando com o seu gênero, né, literário. Então, eu acho isso bem interessante. E eu fiquei com muita vontade de participar. E eu fiquei bem animada também, porque eu tenho um livro que se encaixa, né, nesses termos do concurso. E ele tá praticamente finalizado já terminei de escrever. E eu tô passando ele pela leitura crítica, como vocês, se vocês acompanham minha área de escrita, é esse livro que eu tô falando. Ele é uma fantasia e tem em torno de 86.000 palavras, e eu nunca publiquei ele em lugar nenhum, então ele é novinho, inédito, então eu posso participar com ele. E isso me fez refletir é, sobre algumas coisas que eu passei esse ano e sobre minha trajetória na escrita, porque no começo, desde o final do ano passado, na verdade, de 2024, mas no começo desse ano, principalmente, eu sempre coloco assim de meta do meu ano, terminar de escrever tal livro, fazer uma reescrita em tal livro, escrever um negócio assim. E esse ano eu tinha colocado de meta de não escrever nada e no máximo reescrever o segundo livro da continuação de Reino de Escarbu. Mas, assim, talvez não tinha nem planejamento de realmente terminar a reescrita. Porque desde o ano passado, escrever pra mim estava sendo um processo, assim, de muita ansiedade e que eu me cobrava muito e que eu não conseguia mais me divertir, assim, escrevendo, sabe? Às vezes, realmente, você não vai se divertir, você vai ficar, sabe? Meu Deus, o que eu faço? Às vezes é meio cansativo, não é todo dia que você vai querer ir lá, abrir seu computador e escrever. Mas eu estava passando por um processo que sempre que eu ia escrever, eu estava indo escrever forçada e eu não me divertia mais, assim, eu não tinha mais prazer em escrever. Então a minha meta para 2025 era não escrever para futuramente eu voltar a ter esse prazer escrevendo. Então, enfim, eu decidi que eu não ia escrever e que eu não ia fazer nada desse tipo. Aí eu não, eu acho que foi no final de fevereiro, eu estava lendo um livro e eu tive uma inspiração. Eu falei, nossa, um livro assim seria legal. E ao mesmo tempo eu estava sentindo muita falta de escrever, porque eu não sei quantos meses eu fiquei sem escrever, mas acho que eu fiquei uns 2, 3 meses sem escrever nada. Eu acredito que foi isso. Eu estava sentindo muita falta de escrever, eu queria escrever, e eu também não queria desistir da escrita, porque eu estava sentindo que eu estava deixando ela de lado, e essa é uma parte que eu gostava muito, assim, da minha vida e da minha rotina, apesar de eu não sentir mais aquela coisa, eu queria, sabe, eu não queria desistir completamente. Então, eu falei assim: "Tá, eu vou escrever essa história que eu tive a ideia, só que eu não vou colocar, assim, meta
Eu tenho que acabar até tal mês e tenho que escrever tantas palavras por dia, ou tenho que escrever um capítulo por dia, não. Eu só ia escrever, só assim, pra não abandonar, sabe, pra ter uma coisinha ali, pra quando eu falar: "Vai", quando eu falar assim: "Ah, quer escrever alguma coisa", eu ter alguma coisa ali pra escrever. Então eu comecei nisso, e eu gostei muito da ideia, eu estava muito animada com a história. Tinha umas cenas ali para o meio da história que eu estava muito animada pra escrever. O começo eu já tinha bem claro na minha cabeça, só que o resto da história eu não tinha muito. E aí aos poucos eu fui enquanto eu ia escrevendo, eu fui pensando, até que quando eu estava ali pelo capítulo 4 eu fiz o planejamento inteiro do livro, que me ajudou muito, porque aí eu consegui ter uma visão mais clara de onde eu estava e para onde eu queria ir, porque nesse momento eu não sabia direito o que eu faria no meio, pro final da história. Então o planejamento me ajudou a ter uma ideia mais clara do que eu queria. E eu fico pensando, né, porque agora que esse concurso apareceu, na verdade, quando eu estava ali terminando de escrever esse meu livro novo, eu tinha a pretensão de fazer ele participar de um concurso, que não era esse, porque eu não sabia que isso existia, mas eu queria que ele participasse de um concurso. E nesse concurso você precisava publicar para participar. Só que o concurso não abriu ainda, eu não sei se vai abrir, eu não sei se vai ter esse ano. Mas pela média ali que tinha acontecido, assim, ano passado, eu sabia que seria no final do ano. Então meu planejamento era que esse livro participasse desse concurso. Só que apareceu esse concurso do TikTok, né, Livros do Futuro. E eu fiquei muito animada com essa ideia e aí eu decidi que eu vou participar. E eu fiquei pensando, porque se eu tivesse desistido no começo do ano, se eu tivesse abandonado a escrita, se eu não tivesse tentado, sabe? Agora eu não teria nenhum livro pra participar, porque todos os livros que eu tenho escrito, ou eles não atingem a margem de palavras, né? Eu tenho uns que são mais curtos, porque são contos ou novelas, e tenho outros que passam da média, ou o único que eu tenho que não passa dessa média, ele é a continuação de Reino de Escarbou, porque ele tem umas 90.000 palavras, um pouquinho menos. Então eu não teria com que participar. E eu fico, meu Deus, sabe? Isso, porque pode ser que isso não dê em nada, mas eu fico pensando, nossa, que coisa assim do destino. Porque quando eu comecei a escrever, eu não imaginei que ia ter concurso, eu não imaginei que eu ia terminar de escrever, eu não tinha planejamento assim nenhum, sabe? Eu não tinha assim nada planejado, era só uma coisa assim pra mim não desistir. Então eu fico pensando que se eu não tivesse deixado de lado e não tivesse me empenhado a continuar e, sabe, tivesse só desistido, agora eu não teria nada, sabe? E estaria perdendo uma grande oportunidade. E durante, né, o processo de escrita, eu fui voltando, assim, a me apaixonar, assim, pela escrita. E depois, quando eu fui pegando mais o ritmo da história, principalmente no final, que eu estava muito ansiosa pra escrever o final, assim, sabe, o clímax pro final, eu escrevia muito por dia, porque eu não conseguia parar de escrever. Então, né, eu queria deixar essa reflexão sobre, sabe, como a vida pode ser, sabe? Disso, sabe, que loucura, porque eu jamais achei que isso poderia acontecer. E agora eu tô participando, vou participar, né? Quero participar de um concurso super legal. E, enfim. Mas a minha dica que eu queria dar, né, um conselho para os autores independentes ou que estão começando agora, ou você que está assistindo e quer se tornar um escritor, é para sempre ter um livro engavetado. E o meu objetivo com esse livro que eu estava escrevendo era esse, que eu tivesse ali um livro mais ou menos engavetado, e aí quando eu estava terminando de escrever, eu falei: "Nossa, eu quero muito publicar ele, eu queria que outras pessoas lessem ele". Só que agora a publicação tá colocada de escanteio, porque eu quero ver se ele consegue passar no concurso, então eu vou esperar as etapas e tudo mais. Eu tenho livros de trilogias e sagas e tudo mais, e eles não são tão comerciais igual esse que eu escrevi agora, que eu quero fazer ele participar do concurso. Então a minha dica é para você sempre ter um livro, assim. Eu sei que eu ouvi muita gente falando, né, também, que 100.000 palavras para um livro de fantasia não é muito, e eu realmente sei que não é muito. Eh,
eu sei que o meu livro tem menos que isso, tem um pouco, tem tipo 13.000 palavras a menos, e eu sei que é difícil atingir essa margem, mas eu acho que é importante, nós autores independentes ter isso na cabeça, sabe, de ter um livro ali um pouco menor, mais comercial, volume único, porque é isso que atrai as editoras. Porque elas não conhecem a gente, então se a gente quer tentar participar desses concursos, é mais fácil a gente participar com livros assim, sabe. Que a gente sabe que por exemplo, num gênero que tá em alta, uma trope que tá em alta, eh, um volume único, porque hoje em dia as pessoas maioria das pessoas estão preferindo, assim, volumes únicos, histórias mais curtas ali com 300, 400 páginas, assim, para fantasia. Então, sempre tenha um livrozinho assim, sabe. Eu acho que se escreve o que você ama, com quantas palavras você quiser, com o que você quiser no seu mundo, mas também tenha essa história engavetada que é mais comercial e que você sabe que vai ser mais fácil de chegar no público e numa editora. Então é isso, gente. O vídeo de hoje é esse. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo. Beijinhos.